Pessoal, segunda-feira, dia 17 de fevereiro. A principal notícia de hoje é que saiu o IBCBR, né, que é a prévia do PIB, ganhou esse apelido, é um indicador de quanto que cresceu o PIB do Brasil no ano passado, tá? E o Banco Central, olha só, esse dado foi construído ali ainda na gestão do Campos Neto, dizendo que o Brasil cresceu 3,8% em 2024, ou seja, quase 4% de crescimento, isso em um cenário em que no início do ano o mercado previa 1,55%. Então é mais uma notícia vergonhosa aí pro mercado, né? Tá no UOL, a economia cresce mais do que o dobro do que esperado há um ano. Eles ainda mostram que a corretora mais ousada, digamos assim, mais otimista, ela previu um crescimento de 2,5%. Ou seja, o crescimento real foi muito, muito maior do que o mais otimista lá do mercado financeiro. Bem, isso deixa a situação ainda mais difícil para o Lula compreender, porque... Então, vamos lá, num ano em que a economia cresceu quase 4%, a popularidade dele desabou. É uma coisa... Tem explicações, né? Eu falei até de Mark Zuckerberg, falei de Elon Musk aqui, colocando o algoritmo para trabalhar, né? Mas é impressionante, assim, esse dado, a impopularidade do Lula hoje é pior do que era no auge do escândalo do Mensalão. Por isso que os dados hoje, o que é mais assustador também, é que é a mais profunda crise de popularidade de um governo Lula que ele próprio já viveu. E eu só queria, para fechar esse assunto aqui, lembrar desse episódio, que isso aqui é uma das coisas mais cretinas que aconteceram em termos de economia, né? Bolsonaro entrou, havia uma enorme expectativa, olha, agora o liberalismo, Paulo Guedes, agora a economia do Brasil decola. E aí o PIB do primeiro ano do Bolsonaro, não tinha pandemia, ainda não tinha nada, o PIB veio uma coisa miserável, né? Uma coisa ridícula, ultrajante, né? Então o Brasil cresceu 1%, né? 1,1%, é nada. Né? Inclusive per capita, porque a população do Brasil cresceu naquele ano, então o PIB per capita, basicamente, o crescimento foi zero. E aí, inclusive, os números de crescimento do Temer já eram ruins, né? O do Bolsonaro veio menor ainda. O Temer estava crescendo 1,3% ao ano. E aí, o governo Bolsonaro passou a produzir nas redes uma conversa fiada de que, não, olha só, o PIB geral não cresceu, mas o PIB privado cresceu muito, né? O que não cresceu foi o PIB público. Não há um manual de economia produzido na história da humanidade que tenha essa divisão de... Porque o PIB é o PIB. Se foi a Petrobras que construiu uma plataforma de petróleo e explorou o petróleo, isso não é PIB público. Isso é PIB. Isso foi geração de riqueza para o país. Na época, a Folha de São Paulo chamou lá uma economista da USP, professora da USP, para comentar isso. Ela disse, olha, isso aí, essa separação de PIB público e PIB privado cria distorções, porque muitas vezes bens produzidos pelo governo são consumidos pelas famílias. Produtos de empresa também são usados pelo governo, como, por exemplo, na compra de medicamentos pelo SUS. Então, tem outro problema, o fato do cálculo do governo incluir investimentos estatais na conta do setor privado. A professora também questiona o argumento do governo que o crescimento privado está substituindo o setor público. Assim, foi um dos episódios de molecagem, né, de safadeza. E, infelizmente, né, tem um aspecto mórbido dessa reportagem, porque ali já era o início de 2020. Poucos dias depois, o coronavírus chegaria no Brasil, né? E aí a gente tinha esses moleques no comando, e aí que a gente veria o que é safadeza, o que era molecagem na gestão do Bolsonaro durante a pandemia. Né? Mas seguindo aqui, pessoal, tem uma matéria interessante hoje no Valor Econômico, tá? Que vilão da inflação em 2024, o preço da carne bovina começa a recuar, tá? Arroba do boi e cortes registram queda no país. Analistas veem ganho de produtividade. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, o boi, que chegou a marcar, no final do ano passado, chegou a marcar R$ 355 o preço da arroba, hoje já está em 320. Então foi uma queda relevante e eles dizem que, considerando todos os aspectos de mercado e etc., que o cenário é favorável para que essa queda se aprofunde. Eles também, olha só, o valor no atacado, tá? Porque é o que interessa para o consumidor, né? Quanto que chega no supermercado. No atacado da Grande São Paulo, o quilo da picanha baixou 8,28% em 30 dias. Os dados consideram até a quinta-feira, dia 13, tá, de fevereiro. A alcatra com maminha caiu 4,26% e o contrafilé baixou 3,97%. Só para fechar as notícias de economia, pessoal, tem uma na Folha interessante que entrou um gigante. A Petrobras colocou em operação talvez a maior plataforma de petróleo do mundo, tá? Se não for a maior, é uma das maiores. É isso que a reportagem informa. Ela chama Almirante Tamandaré, entrou em operação agora, esse final de semana, no pré-sal.
ela tem capacidade de produzir 225 mil barris de petróleo por dia. Eu vejo uma notícia dessas e me lembro, um dia desses eu vi uma analista, foi ex-presidente do IBAMA, insinuando ali que a Petrobras não conseguiria explorar a margem equatorial sem acidentes, porque as correntes lá são muito fortes e que é uma situação que a Petrobras não está acostumada a enfrentar ali na região do pré-sal. A região da margem equatorial toda, mas principalmente a Foz do Amazonas, é uma área muito sensível, pouco estudada, com correntes fortíssimas mesmo, mais fortes do que a Petrobras está acostumada a lidar nas outras regiões do mar territorial, né? E da plataforma continental. Então, é uma região com características que potencializam acidentes. A Petrobras tem, os engenheiros da Petrobras, as engenheiras têm todas as condições de fazer a exploração lá, sem acidentes, assim como eles fizeram no pré-sal, tá, pessoal? Seguindo aqui, olha só, jogando parado hoje no painel da Folha de São Paulo, tá lá, o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados definiram como mote para os atos marcados para o dia 16 de março, fora Lula 2026 e anistia já. Olha que coisa curiosa, ou seja, eles não querem o impeachment do Lula, eles querem manter o Lula no cargo. Impressionante, né? Aí tá aqui, animados com a última pesquisa do Datafolha, descartam, assim, a defesa do impeachment do petista. A aposta é manter Lula no cargo com a expectativa de que define politicamente até a eleição. O raciocínio é que um eventual impeachment, ainda que hoje seja improvável, poderia dar chance para Geraldo Alckmin reorganizar a base aliada com o apoio do Centrão. Aí a coluna complementa, contraposição, a estratégia de Bolsonaro se choca com a defesa explícita do afastamento de Lula, feita por deputados da direita, como Nicolas Ferreira e Carla Zambelli. Aqui sempre a gente pega as entrelinhas, né? Deputados da direita, né? Você vê que Nicolas Ferreira e Carla Zambelli, eles sempre foram extrema-direita. Direita era considerado deputado lá do PSDB e tal. Agora não, agora eles já normalizaram a Carla e o Nicolas como já deputados da direita, né? Me chamou a atenção isso, mas vamos seguir aqui. Até por isso, Bolsonaro tende a esnobar o ato que acontecerá na Avenida Paulista, que tem Zambelli como uma das divulgadoras, e deve comparecer somente a um ato na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, organizado pelo pastor Silas Malafaia. E aí foi curioso, o Malafaia hoje, numa entrevista com a Mônica Bergamo, dizendo que o Bolsonaro estava chorando na casa em Mambucaba, né? Acho que é isso, e que morrendo de medo de ser preso. Eu bati em Bolsonaro com tanta força no Zap, e sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora, defendi ele nos momentos mais cruciais de crítica. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Só pra fechar aqui, pessoal, uma última coisa. O Milei fez a bolsa da Argentina cair quase 6% depois do escândalo lá da pirâmide, né, da criptomoeda. E, ou seja, você vê o nível de destruição de riqueza, de poupança dos argentinos, né, pra fazer a bolsa cair quase 6%. E eu queria, aí tem o pedido de impeachment, que a oposição está tentando passar lá no Congresso, mas pegaram uma entrevista, mas eu desconfio, não consegui identificar a data, mas eu desconfio que é daquele outro esquema que o Milei apoiou, né? Era um esquema que prometia, na verdade, né, retornos de 8% ao mês em dólar, né? O Milei endossou isso aí na conta oficial dele do Twitter quando era deputado, e o esquema era uma fraude, roubou o dinheiro das pessoas. E aí houve uma entrevista no rádio, tá? Me parece que seja desse esquema, tá? Mas pode ser do atual também. Eu não consegui verificar a data dessa entrevista. Yo no te respondería una disculpa a los que se sienten estafados. No, para. No, porque no fueron estafados. No, porque garantizar la ganancia que estás prometiendo. Exactamente. Pero entonces, Javier, vos en tu Instagram pusiste, están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación, escríbanle de parte mía. O sea, no fueron estafados. El negocio tenía una determinada característica. Pero lo pusiste vos en Instagram. Está bien, pero de vuelta, digamos, un negocio bastante simple. Hay gente que te sigue, le decís invertí acá. Por ahí me equivoqué, disculpen. No, está bien, no, es que no, digamos, o sea, de vuelta. O sea, lo harías de nuevo. Porque el negocio, el negocio estava bem armado. Bem, deixa eu parar aqui agora, porque tem um contexto importante. Vocês viram que o Milei respondeu, olha, não, mas o negócio estava bem estruturado. Agora o repórter pergunta pra ele, não, mas peraí, mas você mesmo não investiu nesse negócio. Pero pará, ¿vos no invertiste ahí? No. Es decir, le estás recomendando inversiones en una plataforma en la cual vos no invertiste. En ese sentido, el negocio no tiene ningún tipo de problema. O sea, pues yo di una opinión. Agora, pra mim, vem a parte mais importante, que é quando o jornalista pergunta, mas peraí, te pagaram pra você fazer essa publicação no seu Twitter? Pra você endossar esse produto fraudulento? E aí ele assume que recebe dinheiro sim. E inclusive depois pergunta, mas recebeu quanto? 100 mil? 10 mil? 1 milhão? E ele chega a falar em 1 milhão. Não te pagaram por isso? Y mis opiniones las cobro.
Claro que cobro mis opinions. ¿Cuánto te pagaron? Eso. No, digo, o sea, depende de las recomendaciones, o sea, de lo que vos me haces ver, digamos, eso, cuánto trabajo. Bueno, en ese contexto que son $10.000, $100.000, $1 milhão. $1 milhão. Então é isso, né? O presidente da Argentina recebe $1 milhão para fazer propaganda de golpe, né? De golpe de pirâmide. Milhares de argentinos perdem suas poupanças, às vezes de uma vida no negócio. É um negócio, eu acho isso absolutamente chocante. Amigos, para fechar, eu queria dizer que você, com o seu celular, você pode ganhar uma boa renda trabalhando de casa. Tem muita gente aí tirando R$1.500, R$2.000, R$3.000 de renda extra todos os meses, trabalhando de casa, usando apenas o próprio celular. Hoje, pela internet, nós temos várias plataformas sérias, tá? Não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso. Então é o seguinte, caso você tenha interesse, tá aqui embaixo do vídeo, logo que tem a descrição ali, o link da renda extra, você clica ali e aí você vai falar diretamente com o Clayson, né? O Clayson aqui, que também é youtuber, e ali você vai ter todos os detalhes dessa oportunidade. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.